Quarto bimestre, oitava aula. Princípios da ótica geométrica. A ótica geométrica se baseia em três princípios: a propagação retilínea da luz, a independência dos raios de luz e a reversibilidade dos raios de luz. Propagação retilínea dos raios de luz. Esse princípio admite que, no meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. A formação da sombra e da penumbra decorrem desse fato. Para entender esses fenômenos, vamos analisar as duas situações a seguir. Uma fonte luminosa pontual produz sombra sobre um anteparo sempre que houver um corpo opaco entre eles. Considerando que a luz percorre uma trajetória em linha reta, no anteparo irá se formar uma região sem iluminação, em virtude da obstrução do corpo opaco, que chamamos de sombra. Se a fonte luminosa for extensa, teremos, além da sombra, uma outra região com menor iluminação, que recebe o nome de penumbra. Nessa região, chega somente parte dos raios de luz emitidos pelo corpo extenso. À esquerda, fonte de luz pontiforme iluminando um corpo opaco, formação de sombra. À direita, fonte de luz extensa iluminando um corpo opaco, formação da sombra e da penumbra. Câmara escura. O princípio da formação de imagem pela câmara escura já havia sido observado por Aristóteles, 384 a 322 a.C., há mais de 300 anos antes de Cristo, que descreveu a sua utilização ao observar a imagem do Sol produzida pela passagem da luz por um pequeno orifício em uma folha de um arbusto. Ao longo de todos esses anos, as técnicas de produção e reprodução de imagens foram sendo aperfeiçoadas e aquilo que começou com uma simples caixinha escura foi precursor das modernas câmeras fotográficas. A câmara escura de orifício também funciona em decorrência da propagação retilínea da luz. A câmara tem paredes opacas, com um pequeno orifício em uma delas. A luz proveniente de um objeto no exterior dela passa pelo orifício O e forma na parede oposta uma imagem invertida. Observe a figura abaixo e considere o ponto P, a distância do objeto ao orifício da câmara. D, a distância da imagem ao orifício. O tamanho do objeto. E I, o tamanho da imagem. A relação entre a altura da vela, sua imagem e as distâncias P e D é dada pela semelhança entre os triângulos AOP e a linha OB'. I sobre O é igual a D sobre P. A imagem observada será tanto maior
quanto mais próximo estiver o objeto e será tanto mais nítida quanto menor for o orifício. Ângulo visual. A formação da imagem no olho humano segue, grosso modo, o mesmo princípio da câmara escura de orifício, porém utiliza lentes para projetar a imagem sobre o nervo óptico. Para que a imagem de um objeto seja vista com nitidez, supondo um observador com visão normal, é preciso que este esteja a uma distância mínima de 25 centímetros do olho. Assim, considerando dois pontos que representam as extremidades do objeto, teremos os raios de luz que partem desses pontos, incidem no olho e formam necessariamente um ângulo, que é denominado ângulo visual beta. À medida que o objeto se afasta do olho do observador, ou o observador se afasta do objeto, o ângulo visual se reduz e o objeto parece diminuir. O limite de abertura do ângulo, denominado limite de acuidade visual, para que a imagem não perca a nitidez, é aproximadamente de 1 minuto de arco. Beta mínimo, aproximadamente 1 minuto de arco. Independência dos raios de luz. Esse princípio diz que raios de luz que se interceptam não sofrem mudança de direção, ou seja, cada um conserva sua trajetória, independentemente da presença do outro. Na região onde os feixes se interceptam, ocorre o que chamamos de interferência, podendo, por exemplo, acontecer o aumento da intensidade luminosa em relação à iluminação gerada somente em relação à iluminação gerada por somente um feixe. Mas, mesmo assim, cada feixe continua com suas características constantes. À esquerda, a luz dos holofotes produz feixes luminosos mais intensos na região onde se interceptam. À direita, representação do aumento da intensidade luminosa devido à interferência ou sobreposição dos feixes de luz. Reversibilidade dos raios de luz. Segundo esse princípio, a trajetória percorrida pelos raios de luz é independente do sentido de propagação desses raios. Um raio de luz proveniente de um ponto A, que após sucessivas reflexões atinge o ponto B por determinada trajetória, pode descrever a mesma trajetória se for invertido o sentido de propagação e o raio seguir de B para A. Você sabia como ocorrem os eclipses? Os eclipses lunares e solares são fenômenos que nos atraem, tanto pela beleza quanto pelo desafio para entendê-los. Nesse momento, vamos analisar como ocorre o eclipse solar. Eclipse solar. Quando a Lua, na fase nova, se posiciona entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra ou penumbra sobre a superfície terrestre,
ocorrem o que denominamos eclipses solares. Tais eclipses podem ser totais ou parciais. Em outras palavras, os eclipses solares ocorrem sob o olhar de um observador situado em determinada região da superfície da Terra, quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol. Esse fenômeno é extremamente raro, pois Terra, Sol e Lua não estão no mesmo plano. O plano que contém a Lua está inclinado em 5,2 graus em relação ao plano que contém a Terra e o Sol. No esquema a seguir, temos a representação dos corpos durante o fenômeno. Representação da formação de um eclipse solar. A imagem está fora de escala, sem proporção e em cores fantasia. Considerando que a Lua projeta sobre a superfície terrestre tanto seu cone de sombra, umbra, como sua zona de penumbra, é possível ver o eclipse solar de duas maneiras. Chamamos de eclipse solar total quando o observador está numa região da superfície da Terra onde a umbra se projeta. Quando o Sol é visto de tal forma que fica parcialmente encoberto pelo disco lunar, temos a ocorrência do eclipse solar parcial. Nesse caso, o eclipse será visto na região da superfície terrestre onde a penumbra se projeta. Exercícios resolvidos. Exercício de número 3. Em determinado momento, um edifício projeta uma sombra de 30 metros. No mesmo instante, uma régua de 50 centímetros projeta uma sombra de 20 centímetros. Calcule a altura do edifício considerando a representação ao lado, que está fora de escala. Resolução. Na representação ao lado, os triângulos EFG e MNP são semelhantes. Logo, podemos relacionar os dados por meio da proporção. FG sobre NP é igual a EF sobre MN. FG é 0,20. NP é 30. EF 0,5. E MN é o que nós desejamos calcular. Fazendo essa conta, encontramos a altura do edifício. X é igual a 75 metros. Exercício de número 4. Durante uma apresentação, os cantores de uma dupla são iluminados por holofotes diferentes. Os holofotes emitem feixes de luz que se cruzam, como mostra o esquema abaixo. O princípio que explica o cruzamento dos raios luminosos é item A, reversibilidade dos raios de luz. Item B, propagação retilínea da luz. Item C, independência dos raios de luz. Resolução. Os raios de luz, ao se interceptarem, não sofrem mudanças na sua direção e mantêm sua trajetória. Portanto, a alternativa correta é a C, independência dos raios de luz. Quinto problema. Uma
câmara escura tem profundidade de 40 centímetros. A que distância P da câmara está uma árvore de 3,5 metros de altura, se sua imagem tem altura de 3,5 centímetros? Resolução. Dados D igual a 40 centímetros, transformando para metro é igual a 0,4 metro. O I é igual a 3,5 centímetros, transformando para metro 0,035 metro. E o objeto tem altura de 3,5 metro, que é a nossa árvore. Nossa árvore tem essa altura, 3,5 metros de altura. Pela semelhança de triângulos, temos I sobre O é igual a D sobre P. O I, 0,035, o O, 3,5, D, 0,4 e o P devemos calcular. Fazendo essa conta, encontramos a distância P da câmara, onde a árvore se encontra. Essa distância que a árvore se encontra da câmara é igual a 40 metros.